Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre porcentagem e problemas envolvendo juros compostos. Vamos lá? Saber como calcular a taxa de juros compostos é fundamental para compreender as relações comerciais, planejar o orçamento de casa e da empresa e, por fim, investir melhor. Como organizar os gastos em relação ao salário? Sabe disso? Ah, você não tem salário ainda? Mas vai ter? Não vai ter? Já é bom aprender como faz para organizar esses gastos. Então, organizar o orçamento familiar é o ponto de partida para deixar as contas em dia e alcançar os seus objetivos financeiros, que é a realização dos sonhos, ok? Bem importante. E tudo começa lá no planejamento, na organização do orçamento. E para isso, tenho algumas dicas para vocês. Primeiro, decida como o orçamento será dividido. Como que vai ser? Quanto para cada área? Importante. Liste todos os gastos da casa. Todos, ok? Aquele cafezinho, aquele pãozinho, aquele docinho, aquele refrigerante, aquele salgadinho fora de hora. Tudo. Importante. Some todas as fontes de renda. Tudo que entra, soma para você ter o valor total que entra dentro da casa. Organize as informações numa planilha, bem interessante. A planilha ajuda bastante. Não tem planilha? Faz uma tabelinha lá atrás da porta. Avalie como o dinheiro está sendo gasto. Isso, com todas essas anotações você pode avaliar onde que está indo o seu dinheiro. E você pode analisar se dá para dar uma tesourada em algumas coisas, dar uma diminuída, uma cortada. Use um método de organização. Precisa, gente. Avalie os métodos e veja como você vai organizar para que realmente possa alcançar os objetivos lá na frente. E para isso, defina os objetivos da família, ok? Os objetivos traçados, listados, toda a família pode trabalhar em prol desse sonho, desse objetivo. Mas juros compostos, vamos falar sobre ele? O regime de juro composto é o mais comum no sistema financeiro e, portanto, é o mais útil, é o que a gente utiliza no dia a dia. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte. Então, juro sobre juro, ok? Chamamos de capitalização o momento em que os juros são incorporados ao principal, exatamente no dia que cai o negócio. Cai o juro, ou para você pagar ou para você receber. Após 3 meses de capitalização, temos, um exemplo. Primeiro mês é a fórmula simples, o tempo é 1, porque é o primeiro mês. Se for o segundo mês, eu tenho essa taxa sendo multiplicada por ela mesma 2 vezes. No terceiro mês, 3 vezes. Então, por isso que nós temos a fórmula do montante, É o tempo que vira expoente, porque é uma multiplicação sucessiva do valor da taxa somado ao que você já tinha. Esse 1 representa o que já tinha, ok? Então, um exemplo, determinar o montante quando eu tenho um capital de 6 mil, aplicado a juros compostos durante um ano, a uma taxa de 3,5% ao mês. Então, como é que a gente faz? Tira os dados do problema, 6 mil capital, o tempo é 1 ano, a taxa é 3,5% ao mês. Então, o tempo também tem que estar ao mês. Por isso que não foi utilizado o número 1, foi utilizado o número 12, tá? E a taxa não é o 3,5%, né? É 3,5%. Então, divide por 100, 0,035. Quer saber o montante? Joga na fórmula lá, substitui cada numerinho no seu respectivo lugar. Lembrando de primeiro fazer a soma que está nos parênteses, depois eleva a 12, utiliza a calculadora aí, tem o valor quebrado, multiplica pelo capital, não tem problema. O montante sempre vai dar um valor decimal ali, 9.066,41 ok? Então, esse é o montante nessa aplicação que vimos. Importante, a taxa tem que ser expressa na mesma unidade de medida do tempo. Se é mês, meses, se uma for ano, anos, trimestre, dias e por aí vai. E a gente precisa saber que o juro nada mais é do que o quanto passou, a diferença entre o montante e o capital, ok? O capital que se tinha no começo, o montante é o que tem no final. Essa diferença é o juro. Então, olha lá, nesse exemplo aqui, desses 6 meses, usamos os 12, ok? Então, como é que eu determino o juro nesse exemplo? É a diferença entre o montante e o capital. Então, nesse exemplo, nesse caso, o juro foi 3.066,41. É o quanto passou do capital para o montante, ok? Então, esse é o valor do juro. Não precisa decorar a fórmula, é só entender que o juro é essa diferença, ok?
Então, ó, o juro, 3.066,41. Nesse vídeo nós falamos sobre porcentagem e problemas envolvendo juros compostos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!